O Afundanço. Sejam bem-vindos a um novo episódio de O Afundanço, o programa que vos mantém ao corrente do que vai acontecendo com as formações séniores do sul do país que disputam campeonatos nacionais de basquetebol. O meu nome é Luís Janes e após um fim de semana carregado de jogos, cá estou para vos contar o que se passou com as equipas acompanhadas por este programa. Após isso, vamos dar uma vista de olhos aos compromissos do próximo fim de semana. Vamos então começar com... Vamos começar, como normalmente, com a Liga Betclic masculina, onde o Imortal continua com a sua via sacra. Desta vez foi até ao norte do país, foi jogar contra o Vitória de Guimarães e foi derrotado por 86-73. Nesta competição, que continua a ser liderada pelo Benfica, única equipa ainda invicta, que segue com 6 jogos, 6 vitórias e 12 pontos, o Imortal continua no 12º e último lugar, isolado com 6 jogos, 6 derrotas e 6 pontos. E começa a ficar numa situação preocupante que precisa urgentemente ser revertida. Passemos agora para a Liga Betclic feminina, onde o Imortal fez 2 jogos até ontem. No fim de semana foi até Aveiro jogar contra o Jogueira de Aveiro, que era a equipa que estava em primeiro lugar na classificação, e foi derrotado por 72-70. Depois, a meio da semana, jogou contra a Associação Desportiva Sanjonense e conseguiu uma importantíssima vitória por 70-75. Na classificação desta competição, que já deixou de ter equipas invictas, pois o Jogueira de Aveiro esta semana já foi parado pelo Benfica, que é o novo líder. Embora empatado com a equipa aveirense, ambos têm 9 jogos, 8 vitórias, 1 derrota e 17 pontos. O Imortal, com a vitória sobre o Sanjonense, subiu um lugar de 9º para o 8º, tendo agora 9 jogos, 4 vitórias, 5 derrotas e 13 pontos, seguindo empatada com a equipa da Sanjonense. Vamos passar agora para a Pro Liga, primeira fase Zona Sul, onde nossos representantes continuam com uma carreira bastante interessante. No fim de semana, o Portimonense deslocou-se até a casa do Basket de Santo André e venceu por 75-79, enquanto que o Imortal Sub-23 recebeu o Barreirense e conseguiu uma vitória tirada a ferros por 76-74 após prolongamento. Já esta semana, ontem, quinta-feira, houve um jogo muito interessante em Portimão entre o Portimonense e o Imortal Sub-23 que levou o Imortal a vencer. O Imortal venceu por 57-64 e com esta vitória passou para o topo da classificação. Mesmo com um jogo a menos, o Imortal com 8 jogos, 7 vitórias, 1 derrota e 15 pontos está no primeiro lugar. Enquanto o Cabo Madeira, o Portimonense e o BSA, todos com 9 jogos, 5 vitórias, 4 derrotas e 14 pontos, ocupam os lugares logo a seguir. Pode-se dizer que a jovem equipa do Imortal está no polo oposto às prestações dos irmãos e irmãs mais velhos. Passemos agora para a primeira divisão. Vamos começar com a parte masculina e com a zona centro-sul, onde o Elétrico de Ponte Sor recebeu e venceu o Clube Atlético de Queluz por 81-60. O Elétrico está a fazer uma carreira muito interessante, vai em 4 vitórias seguidas, e na classificação temos que em primeiro lugar está o Clube de Basquete da Chamusca, com 6 jogos, 5 vitórias e 1 derrota e 11 pontos, enquanto o Elétrico mantém o quarto lugar com 6 jogos, 4 vitórias, 1 derrota, uma falta de comparência e 9 pontos. Na segunda divisão masculina, Zona Sul, tivemos os seguintes resultados. O Clube de Basquete de Albufeira, que continua também com uma prestação pouco condizente com a sua qualidade, foi até Setúbal, foi derrotado pelos Calipos de Setúbal por 71-68, enquanto o Ginásio Olhanense, exatamente o contrário, continua sem derrotas, recebeu e venceu o Basquete Almada por 103-74. Finalmente, o Portimonense Sub-23 recebeu e venceu sem grandes problemas o Atlético de Portugal por 80-49. Na zona sul da primeira divisão, depois desta jornada, o panorama é o seguinte. Em primeiro lugar, segue o Ginásio Olhanense, imparável, ainda sem ter conhecido o sabor da derrota, seguindo com 6 jogos, 6 vitórias e 12 pontos, enquanto em segundo lugar segue o Portimonense Sub-23, com 6 jogos, 5 vitórias, 1 derrota e 11 pontos. Finalmente, e a destoar das boas participações dos colegas algarvios, temos o CBA, ainda sem vitórias, 6 jogos, 6 derrotas e 6 pontos. Continua muito complicada a vida para o conjunto de Albufeira. Vamos nos manter na primeira divisão, mas vamos passar para a parte feminina, onde os resultados foram os seguintes.
A ACD Ferragudo recebeu e venceu o Belenenses por 87-70, enquanto que a André de Rezende recebeu e venceu sem grandes problemas o Ginásio Olhanense por 100-45. Nesta série da primeira divisão feminina, continua em primeiro lugar o Sporting de Portugal, com um registro imaculado, 8 jogos, 8 vitórias e 16 pontos, sendo que a equipa da André de Rezende manteve o terceiro lugar com 8 jogos, 6 vitórias, 2 derrotas e 14 pontos. Por sua vez, a ACD Ferragudo subiu um lugar, de quinto para quarto, com 8 jogos, 5 vitórias, 3 derrotas e 13 pontos. Finalmente, o Ginásio Olhanense, que este fim de semana tinha uma deslocação muito complicada a Évora, ainda não se conseguiu estrear nas vitórias, continuando na última posição, 10ª, com 8 jogos, 0 vitórias, 8 derrotas e 8 pontos, e já com uma diferença de 2 pontos das suas adversárias diretas. Vamos descer mais um degrau, vamos passar para a segunda divisão, vamos começar com a parte masculina e com a Série Sul D, onde André de Rezende recebeu e derrotou o Clube Elvese de Natação por 89-50. Por sua vez, a Associação Juvenil de Estremoz recebeu a forte equipa do Seixal e não conseguiu levar de vencida a equipa da Margem Sul, sendo derrotada por 47-97. Já durante esta semana, a Associação Juvenil de Estremoz recebeu André de Rezende e foi novamente derrotada por 66-85. Após estes resultados, a classificação ficou, assim como vou dizer: primeiro lugar é o Seixal, segue isolado com 8 jogos, 7 vitórias, 1 derrota e 15 pontos, que está empatada com o André de Rezende, que tem mais um jogo, subiu de quinto para segundo, com 9 jogos, 6 vitórias, 3 derrotas e 15 pontos. Por sua vez, as restantes equipas alentejanas ocupam o 7º posto a Associação Juvenil de Estremoz, com 8 jogos, 1 vitória, 7 derrotas e 9 pontos, enquanto o Clube Elvese de Natação segue isolado no último lugar, o 8º, ainda sem vitórias, 8 jogos, 8 derrotas e 8 pontos. Passando agora para o Campeonato Nacional da 2ª Divisão Masculina, primeira fase, Zona Sul, os resultados foram os seguintes. Os Tubarões de Quarteira receberam e venceram o Atlético de Reguengos por 80-63. Por sua vez, o Beja Basket recebeu e derrotou copiosamente a ACD Ferragudo por 86-27. Os Gaviões de São Brás receberam a equipa do Ginásio Olhanense Sub-23 e também foram derrotados por 44-93. Finalmente, o jogo que causou alguma surpresa, o Cabo Grândola recebeu os Bonjonenses, que seguiam isolados sem derrotas, e venceu por 84-74, fazendo uma volta na classificação. Portanto, nesta classificação deixaram de haver equipas invictas, no entanto segue em primeiro lugar o Bonjonense de Faro, só que desta vez já empatado com o Ginásio Olhanense Sub-23, ambos com 8 jogos, 7 vitórias, 1 derrota e 15 pontos. Depois, seguem mais 2 equipas empatadas, o Cabo Grândola e os Tubarões de Quarteira, com 8 jogos, 5 vitórias, 3 derrotas e 13 pontos. A seguir vem o Beja Basket, com 8 jogos, 4 vitórias, 4 derrotas e 12 pontos. Segue-se o Atlético de Reguengos, com 8 jogos, 3 vitórias, 5 derrotas e 11 pontos. Finalmente, a fechar a classificação, vem o ACD Ferragudo, com 8 jogos, 1 vitória, 7 derrotas e 9 pontos. E, por fim, os Gaviões de São Brás, com 8 jogos, 0 vitórias, 8 derrotas e 8 pontos. Vamos nos manter na 2ª Divisão, passamos para a parte feminina, Série Sul B, onde o Portimonense foi até casa dos Lobos da Malveira e foi derrotado por 46-36. Na classificação deste campeonato segue no primeiro lugar o Sporting Sub-22, com 8 jogos, 8 vitórias e 16 pontos, enquanto o Portimonense manteve a mesma posição, 7ª, com 8 jogos, 2 vitórias, 6 derrotas e 8 pontos. Para encerrar esta ronda de resultados, vamos falar da Taça de Portugal Feminina, onde se disputou a 4ª eliminatória da fase Sul 1 com o jogo Sporting ACD Ferragudo e que terminou com a vitória das jogadoras da equipa de Alvalade por 94-45, terminando assim o sonho das equipas algarvias femininas na Taça de Portugal por este ano. E foram estes os resultados conseguidos pelas nossas equipas durante o último período, o último fim de semana e parte desta semana. Vamos, sem mais demoras, ver que jogos as nossas equipas têm pela frente no próximo fim de semana e muitos que vão ser.
Vamos começar, como normalmente, com a Liga Betclic masculina, onde o Imortal tem uma deslocação muito complicada, mas contra uma equipa do seu campeonato, o Jogueira de Aveiro. Portanto, é possível o Imortal conseguir, por uma vez por todas, começar a encarreirar na senda da vitória. O Jogueira, que recorda, é 7º classificado, enquanto que o Imortal é 12º e último, ainda sem vitórias. O jogo vai ter lugar no pavilhão do Clube de Povo de Jogueira, dia 7/12, pelas 18h30. Passamos agora para a Liga Betclic feminina, onde o Imortal tem uma tarefa muito complicada. No dia 8/12, pelas 18h30, vai receber o Benfica. O Benfica, que recorda, é primeiro classificado, enquanto o Imortal é 8º. O jogo vai ter lugar no pavilhão desportivo de Albufeira, como eu já disse, dia 8/12, pelas 18h30. Passamos agora para a Pro Liga, onde vai haver apenas um jogo, um dos jogos em atraso do Imortal, que vai até casa do Clube de Basquete Queluz, que recorda é o 7º classificado, enquanto que o Imortal é primeiro. O jogo vai ter lugar no pavilhão do Complexo Desportivo João Carlos Cifuentes, em Queluz, dia 8/12, pelas 15 horas. Falemos agora da primeira divisão masculina. Vamos começar com a zona Centro-Sul, onde o Elétrico de Ponte Souro vai ter um jogo muito complicado. Vai até casa do Clube de Basquete de Chamusca. Recordo que o Clube de Basquete de Chamusca é primeiro e o Elétrico é 4º classificado. O jogo vai ter lugar no pavilhão da escola EB 2.3 da Chamusca, dia 7/12, pelas 14h30. Passando agora para a zona Sul, temos os seguintes jogos. Portimonense Sub-23, que é 2º classificado, desloca-se até a casa do Estoril, que é o 5º. O jogo vai ter lugar no pavilhão desportivo da Escola Secundária de Alvide, dia 7/12, pelas 16 horas. O Ginásio Olhanense recebe o Scalibros de Setúbal, no pavilhão do Ginásio Olhanense, dia 7/12, pelas 16h30. Finalmente, o Clube de Basquete Queluz, que é 8º classificado, recebe o 6º classificado, o Carnito Clube, num jogo que pode ser o virar da página para a equipa de Albufeira. O jogo vai ter lugar no pavilhão da Escola Secundária de Albufeira, dia 8/12, pelas 16h30. Vamos mudar de género, vamos continuar na primeira divisão, vamos falar da parte feminina, primeira fase Zona Sul, onde temos os seguintes jogos. O Clube de Basquete Queluz, 2º classificado, recebe o 3º classificado, André de Rezende. O jogo vai ter lugar no pavilhão do Complexo Desportivo João Carlos Cifuentes, em Queluz, dia 7/12, pelas 18h45. Por sua vez, a ACD Ferragudo, que é a 4ª, desloca-se até casa do 5º classificado, o Sport Algésia da Fundo, com o jogo a ter lugar no pavilhão Arquiteto Gomes Pereira, dia 8/12, pelas 14h15. Finalmente, o Ginásio Olhanense vai ter um jogo muito difícil pela frente, recebe o Sporting, primeiro classificado ainda sem derrotas. O jogo vai ter lugar no pavilhão do Ginásio Olhanense, dia 8/12, pelas 16h30. Vamos descer um degrau, vamos até à 2ª divisão, vamos começar com a parte masculina, primeira fase Zona Sul D, onde temos os seguintes jogos. Clube Elvense Natação, 8º classificado, recebe o 6º classificado, os Galitos do Barreiros Sub-23, com o jogo a ter lugar no Municipal de Elvas, dia 7/12, pelas 11h30 da manhã. Por sua vez, André de Rezende vai ter um jogo muito difícil, vai até a casa do Seixal, que é primeiro. Relembro que André de Rezende é 4ª classificada. O jogo vai ser no pavilhão 7 do Seixal, dia 8/12, pelas 15h30. Finalmente, o Montijo Basket, finalmente nesta série, o Montijo Basket recebe a Associação Juvenil de Estremoz. Montijo Basket, que é 2º, enquanto que a Associação Juvenil de Estremoz é a 7ª. O jogo vai ter lugar no pavilhão municipal número 1 do Montijo, a dia 8/12, pelas 18h30. Passando agora para a Zona Sul E, os jogos vão ser os seguintes. Os Gaviões de São Brás, 8º classificado, recebem o 5º classificado, o Beja Basket. O jogo vai ter lugar no pavilhão municipal Dr. José de Sousa Pires, em São Brás de Alportel, dia 6/12, hoje, pelas 21h45. A ACD Ferragudo, 7ª classificada, recebe os 4º classificados Tubarões de Quarteira, com o jogo a ter lugar na nave desportiva de Ferragudo, dia 7/12, pelas 17 horas. Um jogo grande desta jornada vai ser os Monjonenses, primeiro classificados, contra os segundos classificados, o Ginásio Olhanense Sub-23. O jogo vai ter lugar no pavilhão municipal do Afonso III, dia 7/12, sábado, pelas 21h30. Quem não puder deslocar-se até o pavilhão já sabe que os Monjonenses, a partir deste ano, estão a transmitir em direto via Monjonenses TV.
Finalmente, para fecharmos as contas deste grupo, temos o Atlético de Reguengos, que é sexto classificado, a receber o terceiro classificado, o Cabo Grândola. O jogo vai ter lugar no Pavilhão de Reguengos, dia 8/12, pelas 17h30. Para encerrar as nossas contas, vamos falar da 2ª Divisão Feminina, primeira fase, Zona Sul B. O Portimonense recebe o Carnide Clube. Relembro que o Portimonense é 7º, enquanto o Carnide Clube é 5º. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Desportivo da Boa Vista, dia 7/12, pelas 18h. Está feito o balanço do que foram os resultados dos jogos do fim de semana passado, alguns deles já durante esta semana, e a antevisão do que vai ser este próximo fim de semana. Por mim, vou ficar por aqui. Despeço-me com amizade. Desejo a todos umas excelentes boas festas. Para a semana cá estaremos e, entretanto, já sabem, divirtam-se e apoiem o basquetebol.